Galera, ó, vamos aqui para a parte 2 do nosso vídeo, que é número na forma decimal, tá? Então, ó, a gente vai estar mais preocupado em vocês compreenderem o seguinte: por que existe o número decimal, tá? E qual a importância dele. Agora, ó, imagina, ó, se a gente fosse expressar algum dos valores do dia a dia em forma de fração. Ia ser muito estranho, né? Então percebam que o número decimal, ele serve para simplificar, para representar algumas situações melhor do que a fração faria. Então, ó, vamos relembrar o que é o número na forma decimal? O número na forma decimal, ele está intimamente ligado com as frações decimais. Lembrando que fração decimal é aquela que termina com 10, com 100, com 1000, é aquela que termina com as potências de 10, tá bom? Então, ó, como é que funciona isso aqui? Você vai pensar num cubo dividido em partes iguais, e se ele está dividido em partes iguais, em 10 partes iguais, e eu pego uma parte dela, eu estou pegando 1/10. E aí, ó, eu fiz um número decimal, tá? Então, ó, o número decimal está intimamente ligado com as frações decimais, tá? E por causa disso, a gente pode transformar número decimal em fração em número decimal. Primeiro eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. O número decimal, ele se comporta como se fosse um número natural. Ele tem a parte inteira e ele tem a parte decimal. A parte inteira, ela vai estar separada da parte decimal graças a essa coisinha linda aqui, que é a vírgula, tá? Então, ó, se eu quero escrever um número, eu posso separar ele com a parte inteira e com a parte decimal, tá? A vírgula vai determinar o que é a parte inteira, então o que está à esquerda da vírgula é a parte inteira, e o que tiver à direita da vírgula é parte decimal. Então, ó, aqui, ó, no quadro de ordens eu tenho 3 centenas, 5 dezenas, 8 unidades e 2 décimos. Aí ele pergunta assim: que números estão representados no quadro de ordens? Aí o primeiro número que está representado aqui, ó, é o 358,2, também conhecido como 358 inteiros e 2 décimos. É muito fácil falar esse número quando você sabe dividir a parte inteira da parte decimal. Eu tenho 358 inteiros e, como eu tenho apenas uma casa depois da vírgula, eu tenho 2 décimos, ok? Por quê? Porque, ó, lembrando, como isso aqui vem das frações decimais, se eu tenho uma casa depois da vírgula, é como se eu tivesse com uma fração com 10 no denominador, ok? Então isso aqui, ó, representaria esse mesmo número. Gente, ó, perdão aí se os números ficarem horríveis, tá? Porque é muito difícil escrever nisso aqui. Minha letra já não é muito bonitinha, né? Imagina num treco dele. Então, ó, tem mais coisa? Tem muito mais coisa. Vamos ver o segundo número? O segundo número, ó, eu tenho 15, eu tenho uma dezena, 5 unidades, a vírgula, 9 décimos e 8 centésimos. Então, ó, se eu quisesse representar, eu teria 15,98. Isso aqui, ó, é igual a 15 inteiros e 98 centésimos. Por que centésimos? Eu tenho duas casinhas aqui depois da vírgula, e a fração decimal que tem 2 zeros é a do 100, beleza? O 100 tem 2 zeros, então aqui é centésimos, beleza? E o último número? O último número é 2 unidades, vírgula, 5 centésimos, 5 décimos, 6 centésimos e 3 milésimos. Então a gente chama isso aqui, ó, de 2 inteiros, 563 milésimos. Tem 3 casas depois da vírgula? Se tem 3 casas, lembra, o 1000 tem 3 zeros, então é o milésimo, ok? Isso aqui eu ensinei para vocês, fiz um material bonitinho lá, mandei para vocês tudo explicadinho sobre isso, tá? Por que ele se comporta da mesma maneira, tá bom? Aqui, ó, indica que a leitura vai te ajudar na hora de você fazer a transição de um número decimal para fração. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 4 décimos. Se eu tenho 4 décimos, o 4 é o meu numerador e o 10 é o denominador. 4 décimos, ok? E aqui, ó, eu tenho 1 inteiro e 31 centésimos. Eu posso escrever aqui 1 inteiro, e aí só pegar a parte decimal e escrever como fração. Ou eu posso simplesmente fazer o que eu acho sempre mais fácil, tá? Pegar o número desconsiderando a sua vírgula e escrever ele no numerador. E aí, como eu sei que tem duas casas depois da vírgula,
eu estou falando de um centésimo, tá? Duas casas depois da vírgula, lembra do 100 que tem dois zeros. Então, ó, colocou o 100 aqui embaixo, ok? Por que eu falo que isso para mim é mais fácil? Porque isso vai te ajudar independente do número, tá? Quando você lê 1 inteiro e 31 centésimos, você está falando de um número misto. E nem todo mundo lembra do número misto. Porém, é muito fácil escrever esse número misto mesmo. Pega a parte inteira, escreve ela normalmente, pega a parte decimal, você sabe que isso aqui é 31 centésimos, então você vai colocar 31 sobre 100. Você sabe que isso aqui tem duas casas depois da vírgula, você vai colocar sobre o 100, porque o 100 é o que tem dois zeros, ok? Então, ó, e como é que a gente transforma um número em fração para um número na forma decimal? Então, ó, é muito simples. Independente da fração, vocês podem fazer essa transformação. Só que para isso é útil vocês transformarem essa fração numa fração decimal, fica tudo muito mais fácil, tá? Então, ó, como é que vocês fariam? Eu sei aqui, ó, essa fração 2/25. Eu sei que se eu pegar o 25 e multiplicar por 4, isso aqui vai virar uma fração decimal, porque 4 vezes 25 é 100. Então, o número que eu multiplico aqui no meu denominador, eu tenho que multiplicar no numerador também, para manter essa relação, tá? Então, 2 vezes 4 é 8. Aí eu tenho aqui 8 centésimos. Se eu tenho 100, eu tenho que ter duas casas depois da vírgula. Então, a primeira coisa que você vai fazer, ó, na hora de escrever esse número, é colocar o número que está no meu numerador. Colocou o 8 aqui, beleza? Então, ó, lembra, tem que ter duas casas depois da vírgula. Imagina que a vírgula está aqui descansando, tá? Então, ó, eu tenho que ter duas casas depois da vírgula. Se eu andar com a vírgula uma casinha, se ela vir parar, se eu andar com ela para cá, ó, o meu número vai ter apenas uma casa depois da vírgula. E, bom, tem que ter duas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a vírgula daqui, eu vou completar com o zero, tá? E aqui, ó, coloco a minha vírgula. Pronto. Agora eu tenho duas casas decimais, tá? E aí eu coloco o zero aqui, ó, para indicar que esse número não tem nenhuma parte inteira, ok? Então, ó, 8 centésimos, o que você vai fazer? Olha o número de zeros. Tem dois zeros? Tem que ter duas casas decimais, beleza? Faz a vírgula ter duas casas decimais e pronto. Não tem muito mistério. Isso aqui eu também passei um material bonitinho, detalhado para vocês. Eu espero que vocês tenham pego a maneira de vocês observarem isso. Aqui, comparação de um número na forma decimal, não tem mistério, tá? Você vai olhar casa por casa, sempre dando preferência da esquerda para a direita. Então, se você vai comparar dois números decimais, primeiro você vai olhar as partes inteiras, tá? Olha primeiro a centena, olha depois a dezena, depois a unidade. Se ainda assim eles forem o mesmo valor, aí você começa a olhar a parte decimal. Olha o décimo, olha o centésimo e olha o milésimo. Então, ó, aqui, ó, eu tenho 2 inteiros, 489 milésimos. E aqui eu tenho 9 inteiros, 365 milésimos. Pelo 9, eu já sei que 9 é maior do que 2, então esse número aqui é maior do que esse outro aqui. Então, vou botar aqui o símbolozinho. Beleza? Agora aqui, ó, eu tenho os números com a parte inteira igual, tá vendo? Aqui é 5 inteiros, 569 milésimos. E aqui é 5 inteiros, 698 milésimos. Aí o que a gente faz? A gente olha a parte decimal. Se eu sei que o 6 é maior que o 5 aqui, ó, que 6 décimos é maior que 5 décimos, então eu vou saber que esse número aqui é maior do que o outro, ok? Então, a lógica da comparação é essa, tá? Não tem muito mistério. Acredito que vocês estejam craques, que vocês saibam fazer isso também, ok? Então, aqui alguns exercícios. Esse tipo de exercício não cobraria, tá? Fiquem tranquilos, a número 1 não vou cobrar. Tipo de número 2 eu cobraria. A número 3, eu acho o exercício excelente. Excelente. Mas tem a chance de eu não cobrar por ter figura. Ainda assim façam, tá? Porque se tem a chance de eu não cobrar, também tem uma chance de eu cobrar. Beleza? Essa aqui da número 4, de decomposição, eu acho muito importante. Então dê uma estudada nisso aqui. É quase certo de que vai cair algo parecido, tá? Número 5 também. Pode estudar. Isso aqui de escrever o número em ordem crescente, decrescente, eu não vou colocar não. Assim, eu tenho certeza que vocês sabem interpretar bem, tá? Então, aqui na número 7, vai ser de comparação também. Então não vou cobrar. Isso aqui também não.
tá? Fiquem tranquilos que eu vou cobrar mais de transformação mesmo. Transformar fração em decimal, transformar decimal em fração, ok? Vamos aqui para a última parte da nossa aula, que é a adição e subtração com o número na forma decimal. Gente, isso aqui não tem mistério, tá? O que é importante para vocês é o seguinte: tem que deixar tudo ordenadinho, tá? Ordem por ordem. Dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. Deixou tudo organizadinho? Você faz a soma como se fosse um número normal, como se fosse um número natural, ok? Aqui, ó, a gente vê principalmente nesse tipo de operação que a gente vê a importância do número decimal, tá? Ele facilita muito numa soma. Se você quisesse transformar isso aqui em fração e fazer a soma, ia ser um porre. Então, tenha certeza que aqui tem o valor do número decimal, ok? Então, ó, para fazer a soma, só precisa deixar tudo organizadinho. A principal dica para vocês conseguirem organizar é sempre deixar a vírgula embaixo da vírgula. Colocando a vírgula embaixo da vírgula, você consegue organizar o resto do número tranquilamente. E quando você for fazer a soma, faz a soma normalmente e aí no final você desce a vírgula. Se a vírgula está nessa posição, é só você descer ela para o resultado, tá bom? Subtração a gente faz da mesma maneira, tá? Organiza tudo direitinho, põe vírgula embaixo de vírgula, número embaixo de número, parte inteira embaixo da parte inteira, dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade, deixa tudo organizadinho e faça uma subtração de maneira natural, tá? E aí faz a subtração com todo o cuidado que tem que ser para a subtração, lembrando que a gente que em algumas situações vai pedir emprestado, tá? Mas não tem mistério, é a subtração normal que vocês sabem fazer desde quando vocês eram pequenininhos, tá bom? Então, basicamente é isso. Isso aqui que eu devo cobrar. Deixa eu dar uma olhada aqui nos exercícios, tá? Eu não ia cobrar um tão fácil assim. Se eu for cobrar, vai ser umas coisinhas um pouco mais difíceis, tá? Parecido com a número 1? Sim, só que mais difícil, um pouquinho mais difícil. Essa número 2 é o tipo de questão contextualizada. Então, ó, tenho certeza que pode ficar algo parecido, tá? Algo com contexto. Eu adoro questão que tem historinha. A mesma coisa que do número 3. O número 3 tem historinha? Preste atenção no número 3, beleza? Essa do número 4? Ah, cara, tem imagem, tá? Se eu for fazer uma questão desse tipo, vai ser sem imagem, com os valores escritos, beleza? Tá, número 5. Essa número 5 é interessante, né? Mas não vou cobrar. Essa número 6 é importante. Essa número 7, eu quero que vocês façam a número 7, mas eu vou pensar se coloco ela ou não. Ela é muito importante, mas eu não sei se cobro ou não, beleza? E bom, multiplicação com número na forma decimal, ainda não ensinei pra vocês. Vou ensinar, tá? Fiquem tranquilos. Claro, eu acho que vocês já sabem, mas eu vou ensinar mesmo assim. Então, ó, é isso. Eu quero que vocês prestem atenção nesses exercícios que eu indiquei, tá bom? Eu vou passar outros exercícios pra vocês, não fiquem ansiosos, tá bom? Exercícios semelhantes com o que eu colocaria na prova. Então fiquem tranquilos. Enfim, pessoal, essa foi a nossa revisão. Esse foi o recadinho que eu queria passar para vocês, tá? A gente se vê na nossa próxima aula. Estudem, mas fiquem tranquilos, a prova não vai ser um bicho de 7 cabeças, tá bom? Matemática tá aqui para ajudar vocês, acredite. Então, é isso, gente. Esse é o recado que eu quero dar para vocês. Claro, lembrem de lavar sempre as mãos, de ficar em casa. Ficar em casa é importante demais, tá bom? Não saiam de casa. Fiquem sempre em casa, lavando bem as mãos, se cuidando, cuidando de quem vocês gostam, tá? E é isso. Então, até a próxima. Tchau!